Êxodo capítulo 4, versículos de 1 até o 5, nós vamos ler, ok? Êxodo capítulo 4, versos de 1 ao 5. Quem encontrou, diz amém. O êxodo está fácil, né? Queridos, vou reforçar uma coisa também, agora que nós vamos ler a palavra. Nós temos nosso plano de leitura bíblica para 2024, tá bom? Então, no próximo domingo, eu creio que já vai estar aí impresso e a gente vai poder começar a distribuir para você nosso plano de leitura que ele começa. Nós vamos fazer um plano diferente esse ano. Nós vamos ler a Bíblia de forma cronológica, ok? Vamos ler num plano cronológico dos acontecimentos bíblicos. Então, não tem aquela sequência tão certinha, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico. Mas nós vamos estar lendo um plano cronológico e ele começa no final de janeiro e vai até o final de novembro. Então, você vai conseguir ler a Bíblia toda durante esse período desses meses, tá bom? Nós vamos ter impresso. Então, no próximo domingo, eu creio que já vai estar aqui na igreja, na recepção, à disposição de todos vocês. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Êxodo capítulo 4, de 1 em diante. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, e nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? E ele respondeu: um bordão, ou seja, um cajado, uma vara. Então lhe disse: jogue-no no chão. E ele jogou no chão. E o bordão, o cajado, virou numa serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou novamente em um cajado. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Amém? Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Vamos falar com Deus? Baixe sua cabeça mais um instante. Senhor, clamamos a tua graça, a tua misericórdia de forma abundante, com revelação para o teu povo nesta hora. Senhor, lemos esta porção da Escritura, mas um homem por si só não pode transmitir aquilo que é do Espírito, a não ser que o próprio Espírito transmita. Então, Pai, que o Senhor complete, ó Deus, a revelação no coração de cada irmão, que as mãos do Senhor estejam sobre cada um hoje, que possamos sair daqui abastecidos com esta porção neste primeiro domingo do ano, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. O tema da nossa ministração hoje à noite é: o que é que você tem na sua mão? O que você tem nas mãos, ok? É exatamente como está no versículo. Nosso último domingo, o culto da virada, nós tivemos um culto muito abençoado, onde Deus nos mostrou a visão profética para 2024. E eu creio, eu vou pedir para o Alisson lá deixar no jeito, nós já vamos soltar. Eu acho que vale a pena, você que não viu, ver o vídeo, né, do nosso tema do ano mais uma vez. Podemos ver? Vamos lá? Aleluia! Fazendo o melhor. E hoje, nesse último domingo, então, como a gente viu, tivemos esse vídeo. Hoje a gente está no nosso primeiro domingo de 2024. E eu creio que todos nós estamos com uma perspectiva de recomeço. Muita gente entrou no gás aí no meio de janeiro, não é verdade? Todo mundo começou animado, muita gente começou com perspectivas maravilhosas. Viramos o ano motivados a viver o nosso melhor, em nome de Jesus.
né? Você dá uma olhadinha para quem está do seu lado e pergunta para ele, está a fim de viver o melhor ano da sua vida? Está a fim mesmo? E para a maioria, né, que não foi viajar aí nesse início de ano, está sendo um tempo onde muitos estão estruturando metas, tem muita gente lendo livro, rascunhando, organizando rotina diária, adaptando novas dinâmicas à sua semana, não é verdade? Outros estão estabelecendo hábitos novos, estão lutando para isso. E em meio a isso tudo, né, dessa dinâmica desta semana, eu comecei a pensar sobre como que nós devemos começar essa jornada de fazer o melhor para Deus. Como que a gente deveria iniciar como igreja, como irmãos, como iniciaríamos esse processo de vivermos o nosso melhor ano em 2024. E eu fui levado a pensar sobre a vida do personagem que nós lemos no livro de Êxodo, que foi Moisés. Porque Moisés foi alguém que fez muito, e fez muito bem. E é interessante, porque ele foi alguém que além de fazer muito, você conhece a história, ele saiu, né, do deserto, depois de um encontro com Deus, enfrenta Faraó, enfrenta todo o Egito, manifestou o poder de Deus tantas vezes, né, através das 10 pragas. Moisés foi o responsável, o personagem principal disso, foi o líder da libertação, enfim, do povo de Israel que saiu do Egito. E ele, saindo do Egito, conduz esse povo pelo deserto, até a entrada da terra prometida, numa jornada maravilhosa e extraordinária. E quando a gente olha para o currículo dele, para o currículo de Moisés, parece que tudo foi uma maravilha, né? Você vê Moisés chegando lá, o povo, a vitória, mas como tudo começou na vida de Moisés, não foi tão fácil assim. Não foi muito fácil para ele. Você conhece a história do chamado desse homem. E só para lembrar, rapidamente, ele estava apacentando cabras no deserto, apacentando as cabras do seu sogro Jetro. E Deus se manifesta a ele no meio de uma sarça, de um arbusto que começa a pegar fogo no meio do deserto, não se apaga, e ele vai lá checar isso, e Deus estava lá, e Deus então diz a ele, que ouviu o clamor dos filhos de Israel do Egito, ouviu o clamor de libertação, e seria ele, Moisés, a pessoa que iria libertar o povo daquela escravidão. Bom, tudo isso você conhece, isso acontece, esse chamado no capítulo 3 de Êxodo, mas agora no capítulo 4 que a gente leu, Moisés, então, ouve esse comissionamento de Deus no capítulo 3, dizendo que ele seria o homem, o libertador, o homem que iria conduzir essa libertação do povo de Israel da escravidão. Então, Moisés pergunta para Deus, vai ser eu a pessoa que o Senhor vai usar? Ok, mas como é que eu vou fazer isso? Como que as pessoas vão acreditar em mim, que o Senhor apareceu, que o Senhor me deu essa autoridade, me conferiu isso? E a resposta de Deus está justamente no começo do texto que nós lemos, e é o tema da palavra de hoje, onde o Senhor pergunta para Moisés, ô Moisés, o que você tem na sua mão? E é interessante que ele responde, eu tenho um cajado. E aquele cajado, aquela vara que estava em sua mão, queridos, era o mesmo cajado que ele usava para apacentar as cabras no deserto, o mesmo. Mas é interessante que aquele cajado era então um instrumento que ele já tinha, preste bem atenção nisso, como começar? E com esse mesmo cajado, ao tocar no rio Nilo, você conhece a história, que as águas se tornaram em sangue, ao levantar o cajado e a mão sobre o mar vermelho, ele se abriu, este mesmo cajado aqui, em uma ocasião de guerra, quando ele ficou com o cajado erguido durante uma batalha, diz a Bíblia que Israel prevalecia quando ele estava com as mãos erguidas. É tão forte isso, porque esse cajado também deixou Moisés fora da terra prometida. Né? Porque quando Moisés deveria ter falado a rocha e sair água dela, a Bíblia diz que ele vai lá e fere a rocha com seu cajado, e deu ruim. O cajado também deu ruim para o Moisés. Mas a questão aqui é aquilo que ele tinha na mão. Então preste atenção, é que aquilo que ele tinha na mão era a representação da obra, da missão de Deus para ele. Era a representação da autoridade que Deus estava colocando sobre aquele homem. O cajado era a representação disso. E preste atenção, porque ninguém recebe uma missão de Deus sem que esta pessoa receba também a unção devida para realizar isso que Deus mandou. Preste atenção nisso. Ninguém recebe uma missão dada por Deus se também não recebe junto a unção. Deus também coloca a unção devida para aquilo ser realizado. Então, todas as vezes que Deus te propor algo, Deus vai te dar junto
toda a capacitação para realizar aquilo que Ele te deu para fazer. Então, queridos, não ore a Deus, e eu falo isso muito sério, não ore a Deus pedindo mais unção, porque eu já orei assim, quantas Deus derrama mais unção sobre a minha vida, não fique orando pedindo mais unção nesse início de ano, ore a Deus pedindo clareza da missão que Deus tem para a sua vida. Peça clareza da missão, clareza do que Ele quer que você faça, clareza do teu porquê, clareza do teu propósito, porque quanto maior é a tua missão, mais unção de Deus estará sobre você para você realizar. Você pode dizer um amém por isso, de verdade? Mas por que, pastor? Quanto maior é a tua unção, maior é a tua missão, mais unção de Deus estará sobre você. E por quê? Porque Deus não vai te encher de unção, se você não tiver a quem servir com esta unção que Deus está te dando. Deus não vai te dar unção e te encher dela, se você não tem a quem servir com isso. Deus não vai derramar e te encher de unção, se você não tem onde transbordar e derramar esta unção que Deus te deu, te concedeu. Então, queridos, e por todo o Velho Testamento, eu estou caminhando para que você entenda este texto de hoje à noite, e o que o Senhor tem para nós nesse início de ano. Por todo o Velho Testamento, nós vemos exatamente este relato de Deus dando às pessoas um símbolo da missão delas, um símbolo do que elas estariam fazendo, um símbolo do comissionamento delas sobre a terra. A túnica de José representava um certo tipo de unção. O cajado de Moisés, que lemos, representava a autoridade e poder de Deus sobre ele. A espada de Josué representava o guerreiro que venceria os inimigos e tomaria posse da terra prometida. Sim, a capa de Elias representava uma fé sobrenatural que estava sobre a vida do profeta. A coroa colocada sobre a cabeça de Davi representava que ele era o pastor das ovelhas de Israel. A tocha e o cântaro de Gideão, quando lutou contra os midianitas, representava, querida, a fé e a confiança no impossível. Alguém que obedecia a Deus. E por que Deus colocou isso na mão de cada um deles? Porque quem estava à volta deles naquele tempo, as pessoas que veriam eles, as pessoas que conviviam com eles, precisavam de algo para crer, para ver e para entender o que Deus tinha colocado sobre eles. Isso é tão forte, queridos, porque as coisas que Deus fazia através desses homens, elas eram notórias, mas existia um símbolo de fé, um símbolo profético. E no Antigo Testamento eles precisavam ter algo na mão. E você vê os homens de Deus assim, algo que representasse o poder de Deus, algo que representasse o ministério deles, algo que representasse o poder e a autoridade que estava sobre eles. Preste atenção, Arão era o sumo sacerdote na época. Se Arão, irmão de Moisés, vestisse uma vestimenta comum e andasse no meio do povo, o que diferenciaria ele dos demais? Mas ele era o sacerdote, ele tinha uma estola sacerdotal, uma roupa diferente, e aquilo era muito claro, quem olhava para Arão sabia, ali vai o sumo sacerdote, ali vai alguém que representa os levitas, ali vai alguém que representa os profetas. Mas é interessante que por causa dessas coisas, todos sabiam então quem eles eram, e até hoje isso é usado. Se você for a um tribunal, você entra num tribunal, numa audiência, você vai ver muita gente de terno lá dentro, é verdade ou não é? Mas só de olhar, você vai saber quem é o juiz, é verdade ou não é? Só de olhar. É interessante, porque tem elementos externos que mostram a autoridade que aquela pessoa carrega. Querido, se você for em um canteiro de obra, for em uma construção, é notório, você saberá só de olhar quem é o engenheiro ou quem é o mestre de obras responsável por aquilo, só de olhar para ele. Por quê? Porque o capacete dele vai ser diferente dos outros. É assim ou não é? É muito simples, queridos. Esses símbolos e representações eram essenciais lá no Antigo Testamento, antes de Cristo se manifestar. E preste atenção nisso. Mas agora que Cristo já veio, celebramos a ceia hoje porque Ele já veio. Agora que Cristo já veio, o Espírito Santo é quem está conosco e está em nós. Pai, o que eu quero dizer com isso? Que não são mais as coisas que representam o poder de Deus, não são mais as coisas que carregam um símbolo de autoridade. Agora o poder e a autoridade foram colocados sobre as pessoas e não mais sobre as coisas. Se eu fosse entendido, dava um amém mais empolgado. Sabe por quê? Porque agora nós somos as mãos de Deus para esse tempo. Agora eu e você, somos nós que carregamos a autoridade dada por Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Então é por isso que nós entendemos que o poder de Deus, ele não vem de objetos, o poder de Deus não vem sobre objetos, o poder de Deus vem sobre pessoas.
Você sabia que tem alguém muito poderoso aí do seu lado? Por isso o Espírito Santo está perguntando para você hoje, o que é que tem na tua mão? O que que tem na tua mão? Ou seja, não é mais um símbolo de algo que você pega. Não está mais aqui, mas está na sua mão. Ou seja, o que foi que Deus depositou em você? Depois que Cristo veio habitar na tua vida, o que foi que se manifestou na sua vida? Quem você se tornou? Entenda. Deus não precisa mais, queridos, de coisas para se manifestar, Ele não depende disso. Deus não precisa de manto para profeta, Deus não precisa de cajado para pastor, Deus não precisa de óleo, Deus não precisa de nada disso. Mas essas coisas são representações, entenda aí, são representações. E nós também podemos usar representações, e não tem nada de errado de usarmos representações proféticas. Podemos usar o óleo e ungir você, nós podemos ungir suas mãos, nós podemos, queridos, usar símbolos naturais. Até a pastora Cibele deu aqui num evento, a mesa com ele, se não me engano, deu uma chave para cada uma das irmãs, e foi um símbolo profético de que elas tinham então, era um símbolo que elas estariam abrindo a casa da porta do Pai quando entrassem aqui. Foi um símbolo profético. Onde eu quero chegar com tudo isso? Nós podemos fazer ato profético, mas sempre nós queremos deixar claro uma coisa, que o poder vem de Deus e não das coisas. Amados, o poder vem de Deus e não vem das coisas. Eles têm igrejas, eu não condeno a motivação de cada um que coloca um símbolo aqui, que tem que tocar não sei tal coisa lá, que tem que usar mas não sei uma outra coisa lá, porque essas coisas se tornaram santas, e a ceia do Senhor que está aqui, ela é a ceia, sim, mas Deus, Ele não está mais, querido, Ele não está ali consagrando coisas, Ele está consagrando as pessoas. É importante você entender isso. José tinha uma túnica, uma capa que os irmãos tiraram dele, mas o que os irmãos não puderam tirar de José, era justamente o favor de Deus que estava sobre ele. Então entenda aqui uma coisa, tá? Mesmo sem a túnica, mesmo sem aquela vestimenta, por onde quer que José andou, o favor de Deus estava com ele. Então hoje, preste atenção, Deus não usa mais espada, Deus não usa mais cajado, Deus não usa mais manto, Deus usa pessoas, então Deus usa você. E a pergunta, o que é que está na sua mão? E por que Deus usa você? Para refletir o melhor dele na terra. Então antes, as pessoas só reconheciam a autoridade de alguém por algo externo. As pessoas só reconheciam que Deus estava com alguém por causa de algo que ele usava ou que ele carregava. Era Moisés com o cajado, era Elias com a capa. Irmãos, todos os alunos da escola de profeta queriam a capa do Elias. Porque, obviamente, se a capa do Elias estivesse comigo, o poder de Elias também estaria comigo. Se o cajado de Moisés estivesse comigo, obviamente, pensavam assim. Nossa, a unção do Senhor também estaria sobre a minha vida. Mas nunca foi o que estava fora deles. Sempre foi o que Deus tinha colocado dentro. Nunca foi isso, nunca foi o cajado que fez nada, nunca foi a capa que fez nada, sempre foi Deus que fez através daqueles homens. É o que está em você, e é o que o nosso Deus está te chamando para você e eu reconhecermos hoje, aquilo que Ele colocou dentro de você. E é com isso que nós vamos começar 2024. O que é que Deus colocou na sua mão? O que é que Deus colocou na sua mão? Porque para Deus não são os seus diplomas, queridos, na parede que te validam. É muito especial o esforço que você fez, os diplomas, as graduações, as promoções. Louvado seja Deus pela tua vida, isso glorifica a Deus e honra a Deus, sim. Mas não são os seus diplomas na parede que te validam. Não é a tua habilidade, não é a tua competência que te valida diante de Deus. Para Deus o que te valida é a presença dEle em você. Quando você está cheio de Deus, cheio de Jesus, Ele olha para você, é isso que te valida. E hoje você precisa sair daqui com uma convicção, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para que eu faça o meu melhor em 2024, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, por favor, e repita isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para fazer o meu melhor em 2024. Quantos ungidos nós temos aqui que vão fazer o seu melhor em 2024? Dá um aplauso ao Senhor, então. Nós estamos no ano de fazer o nosso melhor em todas as áreas. Então,
comece com aquilo que você tem nas mãos. Comece com aquilo que Deus te deu. Comece com aquilo que Deus colocou sobre você. Não fique esperando alguém te chamar. Não comece só depois que alguém começar para você ver. Não. Não espere alguém ter que validar você. Não espere alguém ter que te elogiar. Não espere alguém ter que ficar te impulsionando. Vamos, mas comece a fazer o seu melhor com aquilo que você já tem, que Deus já depositou em você. Com aquilo que você já tem na mão. Sabe, irmãos, você não precisa esperar por nada e por ninguém para começar a fazer o seu melhor. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Porque tudo que você precisa já está dentro de você para você começar 2024. Ah, queridos, então para de pedir unção. Para Deus, me dá uma unção nova para 2024 e começa a pedir, Deus, me dá clareza da missão que o Senhor tem sobre a minha vida, porque a missão de Deus, ela está traçada para você desde antes da fundação do mundo. Deus já tinha um propósito para você, Deus já tinha uma missão dada para você. Então fala, Senhor, não precisa me dar mais unção não, mas me dá mais clareza da missão, do propósito, daquilo que o Senhor quer para mim, porque quanto mais clareza eu tiver da missão, mais unção para fazer a missão acontecer, vai estar sobre mim. Quem está entendendo o que eu estou falando, querido? Então, primeiro eu dou os passos. Primeiro eu sirvo. E Deus vai me capacitando no processo. Então, irmãos, talvez você começou o ano perguntando a Deus, Senhor, como é que eu vou fazer o meu melhor? Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida em 2024? Essa é a pergunta. Senhor, como é que eu vou fazer o meu melhor? E Deus está respondendo você hoje, através dessa palavra, exatamente como Ele respondeu a Moisés, que foi isso que Moisés perguntou. Como é que eu vou fazer? Como que vai acontecer? Como que vão acreditar? E o Senhor pode estar respondendo para você exatamente como respondeu a Moisés. O que é que tem na tua mão? Tem um cajado aí? O que é que tem na sua mão? Tem uma capa? O que é que tem na sua mão? Tem uma profissão? O que tem na sua mão? Tem uma habilidade? O que tem na sua mão? Tem uma profissão específica? Preste atenção, Deus usou Moisés durante todo o seu chamado, com aquilo que já estava na mão dele há 40 anos. Deus usou durante todo o ministério de Moisés, o símbolo forte da presença de Deus no ministério de Moisés, para que os outros vissem, era aquilo que já estava sobre ele há 40 anos, porque já fazia 40 anos que ele usava aquele cajado para apacentar cabras no deserto. E Deus fala, o que é que você tem na sua mão? Tem um cajado. É isso aí que vai mostrar que eu estou com você. Ei, já faz quantos anos de vida você tem? Quantos anos de igreja você tem, de unção de Deus você tem, de Jesus na sua vida você tem? É exatamente o que já está aí, que Deus quer que você comece usando isso para fazer o melhor em 2024. Não fique esperando que Deus vai colocar algo novo, não, irmão. Por quê? Porque muitos estão esperando que os céus se abram. Sabe por quê? Muitas pessoas não começam, porque estão esperando que os céus se abram sobre elas e um celular dourado desça. E os anjos tragam um celular dourado. Por que eu estou falando um celular dourado? Porque aí, meu irmão, você clica, você entra na função e tudo acontece. Você vai no Google divino e aí você tem a resposta que todos querem, você tem as revelações. Muitos estão esperando um celular dourado que caia do céu. Mas o que eu quero dizer, queridos, com isso, é que muitos estão esperando algo totalmente novo para 2024 da parte de Deus nesse janeiro. As pessoas vêm à igreja esperando, não, Deus vai fazer algo novo esse ano. Deus vai começar com algo totalmente diferente na minha vida. A minha vida vai mudar completamente, querido. Preste atenção, mas já está na tua mão o que você precisa. Já está na tua vida o que você precisa. Já está sobre você há muito tempo a unção nova que você tem orado. Quem está entendendo o que eu estou falando, querido? Mas tem outros que não estão esperando uma revelação nova, outros estão esperando um elogio. Vai, vamos lá, você é capaz, nós acreditamos em você, por favor, vamos lá, né? Vai ser esse ano, hein? Tem muita gente esperando uma validação. Tem muita gente esperando um reconhecimento. Tem outros que estão esperando assim, a hora que o meu marido começar, eu começo. Na hora que a esposa começar, eu começo.
Na hora que o líder começar, eu começo. Não, quando a célula começar, eu começo. Você está esperando que os outros comecem a fazer a parte deles, para que você comece a fazer a sua, mas não é essa a questão de Deus para nós hoje à noite. Quando tal coisa acontecer, aí eu vou começar a fazer isso e aquilo. Não, começa com aquilo que você tem na mão. Janeiro, Deus está te chamando para você começar com aquilo que você já tem. Você, querido, preste atenção. Deus, mas eu quero uma unção, eu quero ganhar pessoas, eu quero ser uma bênção na obra. Querido, preste atenção. Você só precisa de uma escuridão para iluminar, porque Jesus disse que você é a luz do mundo. Então você só precisa de uma escuridão para iluminar, você só precisa de um lugar para ser sal e luz, você só precisa de um ambiente. E existe algo sobre a tua vida que já é especial. Ei, por isso o Espírito Santo nos trouxe aqui, primeiro domingo de janeiro, e Ele está perguntando para mim e para você, o que tem na sua mão? Pergunta aí para o seu irmão, o que tem na tua mão, irmão? O que tem na tua mão? Fala sério aí para mim, o que tem na tua mão? Olhe bem para isso que eu vou te falar. O Senhor não está perguntando para nós, quanto nós construímos. O Senhor não está te perguntando quanto você construiu. Ele não está te perguntando quanto você estudou. Ele não está te perguntando quanto você trabalhou. Mas Ele está perguntando hoje à noite, quem é que você se tornou desde que eu entrei na sua vida? Quem é que você se tornou? Desde que Ele veio habitar dentro de nós, quem nós nos tornamos? E por que esta pergunta de quem eu me tornei é o mais importante para nós hoje? Sabe por quê? Porque quando Deus te dá algo, e a gente não pede para Deus dar algo, Deus me dá, me concede, faz por mim, e Deus dá. Agora quando Deus te dá algo, isto te afasta de Deus, tem alguma coisa errada, tem ou não tem? Se quanto mais Deus te dá, menos você faz para Deus, tem alguma coisa errada, sim ou não? Se as bênçãos materiais te afastam do seu chamado, tem alguma coisa errada com você ou não tem? E aí tem muita gente querendo mais dessas coisas no início de ano. Senhor, me dá mais isso, eu vou alcançar mais aquilo outro, e mais aquilo outro. E o Senhor olha para você e fala assim, mas quem você tem se tornado com aquilo que eu já coloquei na sua mão? Quem você está se tornando com aquilo que eu já te dei? Quem você é agora com aquilo que você já recebeu de mim? Se eu tenho uma proposta de fazer o meu melhor para Deus nesse ano, irmãos, eu preciso avaliar o que está dentro de mim. Eu preciso avaliar isso. Porque se Deus quer que eu comece algo, Deus quer que eu comece com aquilo que eu já tenho nas minhas mãos. E sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Vamos começar com aquilo que nós já temos. Você quer fazer o seu melhor para Deus? Quantos querem fazer o melhor? Então é o seguinte, não fica pedindo mais nada para Deus, não. Comece com aquilo que você já tem. O meu melhor é com aquilo que eu já tenho. O meu melhor é com aquilo que Deus já me deu. O meu melhor é aquilo que Ele já depositou em mim. O meu melhor, eu vou começar com aquilo que eu já tenho dEle. Eu não preciso de algo novo de Deus, não, irmão. Você já tem a salvação, você já tem o Espírito Santo, você já tem poder de Deus, você já tem dons espirituais, você já tem a presença de Deus com você. Você só precisa de uma coisa, uma escuridão para iluminar. Então tira a candeia que está debaixo da cadeira e coloca no alto lugar. E seja luz em nome de Jesus. Meu irmão, hoje o negócio vai ser rápido aqui. Já vou até chamar os músicos para acalmar você um pouquinho, para você ficar tranquilo. Os músicos já podem vir mesmo. Mas nós vamos começar a fazer o melhor com aquilo que já temos. Como é que eu começo 2024? Como é que eu começo esse mês de janeiro? O que nós vamos, porque é o primeiro semestre, irmão, o cara entra com os dois pés, acelerando e pisando fundo. É assim ou não é? E no segundo semestre a coisa murcha, a coisa dá uma, né? Não, se eu não fiz nos 3 primeiros meses, eu recupero nos outros, mas o Senhor não está falando nada disso. O Senhor está falando só uma coisa, aí, o que você tem na mão? E o que é que você tem feito com tudo aquilo que eu tenho te dado? Então para com essa cara de pau sua, e minha, que eu também faço isso às vezes, de vir aqui pedir mais coisas para Deus, me abençoa mais. Deus, irmão, não peça para Deus te dar mais, se aquilo que Ele já tem te dado, você tem sido muito ruim em administrar. Se aquilo que você tem já te afastou de Deus por completo.
Então, sabe o que o Senhor está falando para você? Porque Moisés, sabe o que Deus fez, gente? Moisés era um príncipe no Egito. Deus teve que tirar o cara de lá. Aí colocou um cajadinho na mão dele. E demorou 40 anos para o Moisés entender que Deus não ia usar ele por causa de uma posição, mas Deus ia usar ele por causa de uma unção que estava dentro dele, que Deus colocou. Aquilo que Deus já te deu, te afastou dele? Aquilo que Deus te concedeu, te afastou da casa de Deus? Preste atenção, querido. Vamos começar a fazer o melhor com aquilo que já temos. Eu tenho Deus, ou eu tenho só uma consciência dele? Não, a coisa foi boa fim de ano, estou aqui para agradecer. É só uma consciência? Eu tenho a palavra de Deus dentro de mim, e no dia a dia eu vivo e pratico esse negócio, ou eu tenho apenas conhecimento e informação das histórias bíblicas? O que você está fazendo aqui, irmão? Começo de ano, janeirão. Você está aqui para começar com o que você tem e dar o melhor para Deus? Ou você está aqui, querido, apenas por informação e história da Bíblia? Não. A pergunta para esse início de ano da parte de Deus para nós é essa: o que você tem na mão que eu já te dei? O que você tem na mão? Irmãos, Moisés tinha um cajado. Cajado que abriu o mar, cajado que fez sair água da rocha, cajado que deu vitórias. Elias tinha uma capa, capa que quando passou para o seu discípulo, ele jogou no meio do Jordão, e o Jordão abriu de um lado para o outro. Sim. Davi uma coroa, Josué uma espada, Gideão um cântaro, ok. E enquanto as coisas nós vamos ficar agarrados, preste atenção, e nós? Todos eles tinham algo. Todos eles fizeram história por alguma coisa. Todos eles fizeram o melhor para Deus com algo que Deus tinha dado para eles. E Deus também te deu algo. E a pergunta é: e nós? O que nós vamos fazer com a profissão que Deus deu para nós? O que nós vamos fazer com os recursos que Deus nos deu? O que nós vamos fazer, querido, com a família que Deus nos deu? Com os empreendimentos, com os talentos, com as habilidades? O que é que nós vamos fazer? A proposta de Deus é: comece com aquilo que você tem, a dar o seu melhor, que nunca deu antes para Deus, como pode dar a partir desse início de ano. Sabe o que é você? Nós precisamos, queridos, de uma convicção. Eu quero começar esse 2024 com uma convicção dentro de mim, que para fazer o meu melhor, nada pode tirar de mim a clareza daquilo que Deus já colocou dentro da minha vida. Ei, olhe com clareza para dentro de você hoje aquilo que Deus já colocou aí dentro. Isso você não pode perder. Precisa de vista, precisa existir uma convicção. O Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. A mão do Todo-Poderoso me guia. Eu levo os meus olhos para os montes. É Ele que me dá socorro. Ele é o meu pastor e nada me falta. É Ele. Nada, preste atenção. Nada do que aconteceu no meu passado e me parou antes, nada do que está acontecendo agora e está tentando me parar, e nada daquilo que ainda virá para tentar me parar no futuro vai ter o poder de fazer eu tirar os olhos daquilo que Deus colocou dentro de mim. E eu quero começar 2024 assim: eu não tiro os meus olhos daquele que está em mim, daquele que está sobre mim, porque é assim que eu começarei o meu 2024. O que eu tenho nas mãos? Nas minhas mãos eu tenho o Senhor, nas minhas mãos tenho a sua presença, nas suas mãos tenho salvação, nas suas mãos tenho o Espírito Santo. Oh Jesus, tem algum crente aqui empolgado? Olha o que Paulo nos mostra que estava dentro dele. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. E diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou as do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele fala: eu tenho uma convicção, no verso 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores, seja pelas coisas que passaram, seja pelas coisas que estão
estão acontecendo, seja por aquelas que ainda virão e não serão tão boas assim. Eu não vou deixar nada se colocar entre o amor de Deus e a minha vida. Eu não vou deixar nada se colocar entre eu e a missão que Ele me deu. Quantos podem dizer um amém? Eu não vou deixar nada se colocar entre eu e aquilo que Ele colocou na minha mão. Igreja, não serão os problemas que terão poder sobre nós em 2024. Não serão os tempos difíceis que terão poder sobre nós em 2024. Não serão emoções negativas que vão te parar em 2024. Não será ódio, não será ressentimento, não será raiva, não serão as punhaladas que já levamos nas costas que definirão nada este ano. Ah, pastor, mas eu já me decepcionei muito com pessoas. E daí? O amor de Deus não diminuiu nada por causa das desilusões que você teve. Preste atenção. Ah, me traíram, eu estou sem estrutura para continuar. 2024 é o ano de fazer o meu melhor. Então olha para tudo isso e deixa o Espírito Santo colocar uma convicção na sua vida, que em todas estas coisas, sejam do passado, sejam do agora, sejam do futuro que virão, em todas elas, nós, Igreja do Senhor Jesus, filhos de Deus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nas nossas mãos está o que Ele depositou sobre nós, e nós faremos o melhor em 2024 para a glória de Deus. Tem alguém aqui que concorda comigo? Tem alguém aqui que quer fazer o melhor para Deus nesse ano? Então se manifesta para Ele, em nome de Jesus. O que você tem na mão? O que você tem na mão nesse início de ano? Talvez você tenha medo. Talvez nesse início de ano o que tem é inferioridade e comparação. Talvez o que está nesse início de ano, sabe, sobre a sua vida é uma falta de missão. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que vai acontecer, você está vendo o que vai dar, não tem uma missão clara. Talvez o que está na tua vida é indiferença. Tanto faz, é só mais um ano mesmo, deixa a vida me levar. Não, talvez tem pecados, ansiedades, existe uma pressão, tem que dar certo esse ano. Talvez você virou esse ano esperando Deus te dar algo. Talvez você está aqui nesse janeirão falando assim, Deus vai começar, Deus vai me dar algo. Talvez você não se sinta forte. Talvez você está começando o ano e você não se sinta capaz. Mas Deus vai usar o que você tem. Comece com aquilo que você tem. Começa colocando isso para Deus, não interessa o jeito que esteja. O nosso Deus pode mudar a tua história quando você decidir entregar para Ele o que tem na sua mão. Hoje é uma noite você olhar para Deus, Senhor, o que tem na minha mão é isso aqui. Gente, você acha que um cajado de pastor era alguma coisa tão relevante assim, querido? Aos olhos de qualquer outra pessoa? Era uma vara de conduzir cabras. Mas para Moisés era algo que fazia parte dele. Era algo que caminhava com ele. Ah, que bênção que você está aqui hoje, irmão. Que maravilha, porque o Espírito Santo está dizendo aqui no meu espírito que Ele veio aqui para limpar você, para limpar suas mãos. E ao você estender suas mãos para Ele hoje à noite, Ele vai falar, eu vou limpar você. Eu vou tirar esse negócio aí, que eu vou colocar na sua mão, vou limpar a sua mão para que você acredite que aquilo que eu coloquei é especial. Aquilo que está na tua mão vai te impulsionar em nome de Jesus e não vai te atrasar, irmão, para a glória de Deus. Aquilo que está na tua mão vai te fortalecer e não vai te desanimar em nome de Jesus. Aquilo que está na tua mão vai gerar fé em você e para a glória de Deus. O que vai imperar não é a vontade de desistir ou de parar aí, mas vai gerar fé em nome de Jesus. O que você tem na mão eu não sei. Eu não sei o que cada um tem, mas seja o que for, Deus está dizendo para nós nesse início de ano. Ei, vamos começar com isso? Vamos começar com isso? Senhor, mas o que eu tenho é um monte de pecado acumulado, é um monte de coisa que está aqui porque eu me desviei, porque eu não levei a sério, porque eu enchi a cara na virada de ano, pastor. Vamos começar com aquilo que você tem?
Vamos começar a fazer o melhor com aquilo que já está aí? Porque Deus não esmaga a cana quebrada e nem apaga aquele pavio que fumega. O Senhor está olhando para você. Ele não perguntou para Moisés os pecados, ele não perguntou para Moisés se era digno ou não, ele só disse: eu tenho uma missão para você. Mas eu não estou acreditando. Ok, vou começar com aquilo que você tem. Sabe o que Deus está dizendo para você? Vou começar com aquilo que você tem. Vamos começar com isso? Não importa se ninguém acredita em você, Deus acredita. Não importa se a tua casa não acredita em você, se teu marido, se tua esposa, se os filhos não acreditam em você, Deus acredita em você. O Pai Eterno acredita em você. E talvez o que Deus colocou na tua mão, você não tenha honrado a Deus com isso. Talvez o que Deus colocou na sua mão, você não tenha sido fiel com isso. Ok, não importa. O que importa é que o Senhor quer que eu comece com aquilo que eu tenho. E tem uma canção que diz que se Deus está conosco, quem é que pode nos deter? Se o Senhor está conosco, não há o que temer. Se Deus está com a minha vida, se Ele fez tantas coisas através das mãos dos outros, o mesmo Deus que abriu o mar, que fechou a boca de leão, mesmo Deus que levantou cego, que curou aleijado, está aqui hoje dizendo assim: vamos começar com aquilo que você tem. Senhor, o que eu tenho é uma perda, vamos começar com o que você tem. Senhor, o que eu tenho é um prejuízo, vamos começar com o que você tem. Senhor, o que eu tenho é só uma profissão, eu trabalho, nem uma profissão eu tenho, Senhor, só tenho um trabalho. Ofereça as suas mãos. Vamos começar com aquilo que a gente tem para Deus.